Olá, olá, boas-vindas a mais uma aula, a aula 13. Eu sou o Arthur Batista, sou interno de medicina e estou aqui constante e semanal para te dar uma aula. Essa aula está sendo num ambiente diferente, né? Você está acostumado com um cenário diferente e agora eu estou me adaptando, por quê? Porque eu não estou no meu estúdio de gravação, lá no meu espaço oficial, estou em viagem, né? Vim para o interior do Maranhão, mas claro, como compromisso com você, ele é uma coisa que eu coloquei na minha prioridade, né? Uma das minhas prioridades, contribuir com a tua jornada. Eu estou aqui me esforçando para fazer a gravação para você, para realmente contribuir com a tua jornada. Então, boas-vindas a essa aula. Eu espero que ela contribua definitivamente com a tua preparação. E o tema de hoje, né? O tema dessa quarta-feira, dessa aula semanal é quanto tempo você precisa para passar em medicina? Quando eu falo você, eu estou falando você mesmo, como se fosse você. Essa aula nós vamos destrinchar o que eu chamo de cenário estratégico, para você entender e alinhar as expectativas com o que você está construindo. Porque algumas variáveis importam e às vezes as pessoas vendem sonhos mirabolantes para você e eu estou aqui para falar sobre sonhos também, mas eu não estou para falar sobre sonhos mirabolantes. Eu estou para tornar esses sonhos concretos, esses sonhos palpáveis para você realmente ter um plano de ação, para você colocar isso dentro da tua realidade. Sim, é possível você tornar a sua aprovação em medicina mais rápido, mais previsível, mais inevitável, só que para isso você precisa conhecer mais sobre você e uma série de fatores que nós vamos nos debruçar durante a aula. Essa aula eu disponibilizo, né, ela faz parte do meu programa Estação Medicina, que é um programa fechado para os meus alunos. Só que para contribuir cada vez mais com, às vezes, algumas pessoas que não têm condições de arcar com a Estação Medicina, né, as realidades financeiras das pessoas são diferentes, eu deixo aberto aqui no YouTube por uma semana para você aproveitar. Depois, né, eu retiro essa aula do ar, edito, coloco o material complementar e subo para a plataforma. A Estação Medicina é o meu programa completo para quem exatamente quer tornar essa aprovação previsível, rápida e inevitável. E você vai entender que o conceito rápido é o mais rápido possível. E eu acompanho o aluno até a aprovação. Não tem taxa de renovação, não é uma taxa fixa e a pessoa ela tem um acompanhamento até o dia que ela passa. É um programa muito, muito especial e que, além dessas aulas gravadas, tem todo um método com um passo a passo dividido em 6 módulos de como que você constrói a sua aprovação em medicina. Não é um cursinho, não ensino português, não ensino matemática, porque esse conhecimento já está democratizado aqui na internet. Não, quando você contrata uma plataforma, você não está contratando o conhecimento, você está contratando a organização daquela plataforma. E a forma que eu ensino as coisas é como que você aproveita esse conteúdo. E esse conteúdo já está na internet, basta você saber a forma que você procura, basta saber como encontrar o da melhor qualidade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí também durante a aula. Para você participar da Estação Medicina, caso você tenha interesse, no momento as vagas estão encerradas. A única forma que você tem de entrar na Estação Medicina é entrando primeiro pelo desafio da aprovação. O desafio da aprovação é um acompanhamento menor, que ocorre por 21 dias, para as pessoas se prepararem para jogar o jogo de verdade, que é o jogo quando você já rompe a barreira dos 700 pontos, rompe a barreira dos 120 acertos de 180 e começa a disputar verdadeiramente uma vaga. O desafio da aprovação você pode adquirir a qualquer momento. Basta acessar estaçãomedicina.com.br/desafio. Repito, estaçãomedicina.com.br/desafio. Não tem ser cedilha, desafio é simples, é só colocar barra, não esquece do BR, que você vai conseguir acessar. Eu vou deixar o site aqui na descrição desse vídeo para você conhecer, lá tem um vídeo explicativo. Enfim, aí se você é aluno do desafio, você pode concorrer a uma das vagas que eu abro para os alunos do desafio na Estação Medicina. Beleza? Então, dito tudo isso, preparei tudo para vocês, né? O ambiente está diferente, o formato da aula não está tão tecnológico, mas por mais que a forma não seja daquela que você está acostumado, o conteúdo continua o mesmo, porque é um download da minha mente e eu preparei essa aula com muito carinho para você. Lembrando que a melhor aula do mundo é aquela que você não é necessariamente do melhor professor do mundo. É aquela aula que você controla o tempo. Ela já contribui, ela tem, né? Ela cobre os assuntos que você quer estudar e você controla o tempo. Como assim controlar o tempo? Você para o tempo, você volta o tempo, você retarda o tempo, você acelera o tempo. Então, aqui no YouTube, você pode, ou então na plataforma que você estiver estudando, você pode controlar a velocidade dessa aula, clicando aqui em algum lugar que tem uma engrenagemzinha, e você pode botar 1.5, 2.0, enfim. Você pode até, em algumas extensões do Google, eu ensino para os meus alunos, aumentar mais ainda a velocidade. Mas, por hora, eu quero que você, pelo menos, assista essa aula
em 1.5 para ver se você se acostuma. Se você não se acostumar, você pode voltar para a velocidade normal e assim a gente vai conversar. Beleza? Eu desejo para você uma excelente aula. Eu quero que essa aula seja assim a melhor aula do mundo, que você controle, que você pare. Se você não compreender alguma coisa, você pode parar, escute novamente, assista novamente. Entre em contato comigo no Instagram. Se você quer tirar alguma dúvida sobre o que a gente abordou aqui, é @Arthur Batista, Arthur sem H e com R no final, Arthur Batista. É o Instagram lá onde eu publico conteúdo diário, aviso das aulas, aviso sobre as lives. E você pode perguntar a sua dúvida específica da aula de hoje lá. E o tema da aula de hoje é um tema bem esperado. Eu recebo semanalmente essa grande dúvida. Arthur, se eu começar a estudar hoje, eu consigo passar na próxima prova? Será que eu tenho chance de passar? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Beleza? Então, olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Eu sou interno de medicina, eu faço medicina na Federal do Maranhão, eu estou no 10º período e eu dedico parte da minha vida, desde que eu fui aprovado, a tornar o sonho da medicina possível para mais pessoas, beleza? Então agora eu vou compartilhar a minha telinha com vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar direitinho. Acho que foi. Deve ter aparecido no cantinho da tua tela, né, o canto superior direito. E agora a gente vai entrar nessa aula. Quanto tempo você precisa para passar em medicina? Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você se importa. Não esquece de dar o like, isso me estimula a estar aqui o tempo todo. Por mais que essa aula ela tenha, vamos dizer assim, ela não é perpétua, ela sai do ar. Você pode falar, ó, assiste essa aula, porque terça-feira da próxima semana ela vai sair do ar. Manda para o seu amigo, manda para sua amiga, deixa a tua dúvida nos comentários, deixa a tua sugestão de um novo tema, que isso é muito importante também, tá bom? Então, vamos logo ao que interessa. Arthur, quanto tempo você precisa para passar em medicina? Quem me conhece sabe que em todas as lives que a gente faz aqui, praticamente todas, eu conto uma historinha no começo. Só que dessa vez vai ser diferente. Eu não vou contar nenhuma historinha, nós vamos direto ao assunto, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer por que você deve ouvir o que eu tenho para te dizer. Eu sou um aluno mediano. Eu ficava de recuperação na escola. Eu dava trabalho, eu era um pouco peralta, inclusive. Não sei se você vê meus vídeos aqui no YouTube, mas eu realmente dava trabalho. Tem coisas que eu aprontei na escola, aqui no Maranhão, lá em São Luís, Maranhão, que até hoje as pessoas não sabem que fui eu. E eu não me orgulho disso, mas é a verdade. Eu era um aluno comum. Eu ficava de recuperação em inglês, geografia, artes, história. Cheguei a ficar de recuperação em matemática, que era uma matéria que eu já tinha uma certa facilidade, mas negligenciei. Então, eu quero que você saiba que eu sou um aluno mediano. Eu não estou aqui para me vangloriar de resultados mirabolantes. Sabe aqueles resultados onde as pessoas passam em 10, 15 faculdades? Não, eu não sou esse perfil. Eu não defendo essa bandeira, até porque eu não seria íntegro se eu falasse para você isso. Mas uma bandeira que eu defendo é que, independente do seu estado atual, você é 100% capaz de passar em medicina. Passar em medicina na exata faculdade que você deseja. Independente se você se considera uma pessoa inteligente, se você acha que tem a memória fraca, se você já acha que passou do tempo de tentar, independente de todos esses fatores, você é 100% capaz. Agora é importante que eu te diga, a medicina é para todos. Você é 100% capaz, mas ela não é para qualquer um. Então eu não vou aqui te vender um sonho mirabolante, como eu te disse. Eu vou tentar tornar ele o mais concreto possível para você perceber que você é capaz de colocar esse plano em ação, se você tem esse sonho realmente. Eu tenho diversos alunos de diversas idades, de farmacêuticos, de fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicas, pessoas que estão no segundo ano ou no primeiro ano, que já estão se importando em construir uma aprovação mais rápido possível, assim que sai do terceiro ano, já começar a faculdade. E eu tenho isso para te dizer. É muito importante que você saiba que quanto mais você acreditar, mais isso vai se tornar um pré-requisito. Se você fica repetindo coisas, por exemplo, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, medicina é só para os outros, para mim não funciona, mesmo que se você tem esse sonho e você fica mastigando e machucando isso para você mesmo, saiba que já é ciência. Quando você repete coisas, afirma coisas, isso gera pensamentos. E esses pensamentos geram sentimentos. E esses sentimentos vão gerar uma certa ação, ou então ausência dessa ação, porque quando você não deixa de fazer, quando você não faz nada, fazer nada também é uma ação. Tudo bem? Então pense sobre isso, pare de repetir coisas que você acaba se sentindo mal depois por estar falando, acaba se limitando. Independente de todos esses fatores que eu falei, você é 100% capaz. E eu estou falando isso porque eu saí da casa dos... deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês. Isso. Eu saí da casa
dos 589 pontos para minha aprovação em medicina. Eu decidi que eu queria medicina e já em cima do muro ali, em cima do vestibular, na verdade, estava em cima, e eu saí disso. Então, a história hoje é bem curta, na verdade, nenhuma história. Só quero te dizer que eu saí desse cenário. Eu não estou aqui para vender, conquiste lá os seus 840 pontos. É possível? Sim, é possível. É possível você romper a barreira dos 800 pontos? Sim, é possível. Eu só não rompi essa barreira porque a minha redação no Enem que eu passei, ela veio menor, mas como minha taxa de acesso estava alta, eu consegui compensar e acabei sendo chamado, fui aprovado. Mas a realidade é essa. Eu curso medicina, eu fui chamado, passei, vindo de 589. E a minha jornada de aprovação, ela teve 3 anos. 3 anos. Eu me dediquei por 3 anos ali depois que eu terminei o ensino médio para construir a minha aprovação em medicina. Saindo praticamente do zero, né? Porque quando você tem menos ali de 600 pontos, você tem muitas deficiências que precisam ser melhoradas. E esse foi o meu caso. E eu errei muito nessa jornada, errei muito. Acertei algumas coisas. E com o tempo, eu peguei esses meus acertos, fui contribuindo com as pessoas, fui estudando cada vez mais sobre psicologia cognitiva, sobre neurociência, sobre programação neurolinguística, e fui adaptando alguns conceitos que eu via funcionando fora do país, que ainda não são ensinados tanto aqui no Brasil, e fui ensinando as pessoas a conquistarem. E aí veio a Ana Júlia, aí veio a Thaís, aí veio, nossa, eu não consigo nem lembrar dos alunos que foram aprovados aqui, veio a Letícia, veio a Karina, veio o Diogo, enfim, os alunos que usaram o método que eu ensino e foram conquistar essa aprovação. A Karina passou em 9 universidades, faz medicina na UNB. Então, essas pessoas, quando eu falo assim, eu não quero que pareça que é fácil, mas elas conseguiram entender uma jornada de aprovação que levasse ela concretamente à aprovação, que torna a aprovação inevitável. Então, eu quero que você saiba que eu sou essa pessoa. Não sou nenhum gênio, saí de menos de 600 pontos, da casa dos 500, e consegui ser aprovado em ampla concorrência em medicina na federal, exatamente onde eu queria estudar. E será essa pessoa que vai estar conversando com você nessa jornada, que foi também capaz de ajudar vários estudantes por aí. Então, dito tudo isso, vamos começar, né, o começo daquela jornada. Quando você começa, né, você está lá, será se eu começo a estudar? Será se eu começo a tentar medicina? Será se é para mim? Muita gente passa muito tempo para decidir, para ficar pensando se vale a pena. Por que isso acontece? Por causa do julgamento. Nós sabemos que tentar medicina, né, acaba tendo uma pressão social muito grande. As pessoas nos julgam bastante. Isso é muito chato, convenhamos. As pessoas ficam cobrando coisas ou então querendo que você tenha sonhos diferentes. Faz isso aqui que é mais fácil. Faz uma coisa parecida aqui. E isso acaba se tornando uma frustração lá no futuro, porque você não fez aquilo que você queria de verdade. Então, antes de te falar as projeções reais do tempo que você precisa para passar em medicina, eu quero te falar algumas coisas aqui que são, para mim, tão importantes quanto isso. Olha só. A decisão, o motivo para a ação. A primeira coisa que você precisa colocar em mente é que se você não tiver uma decisão bem sua de verdade, se for uma decisão, por exemplo, do seu pai, se for uma decisão da sua mãe, se for uma decisão do seu tio, se for uma decisão por causa do mercado, por causa da questão financeira, porque você acha que vai ser alguém na vida assim, isso tende a não dar tanto certo. Mas eu quero te dizer, às vezes o motivo financeiro nem é o grande problema. O grande problema é quando essa decisão parte dos outros para você. Você nem entende o porquê. Você simplesmente vai na onda do que estão dizendo para você que vai ser, tem que ser. Sabe aquela forçação de barra, mesmo quando a gente não quer? Pois é. Eu queria separar as pessoas que querem medicina porque querem medicina daquelas que querem medicina porque os outros estão empurrando a medicina. Não vai dar certo se ficarem empurrando a medicina em você. Você precisa entender aquilo que você quer de verdade. Pense, viva essa profissão, entre em contato com as pessoas que já passaram pelo que você que vai passar, entenda mais sobre a medicina, não fique só pesquisando na internet, pergunte para as pessoas que estão na universidade, que foram aprovadas, médicos, entenda com mais sobre a profissão, a perspectiva da profissão, como é a rotina da medicina e tome uma decisão. Porque quando você tiver um motivo seu e forte, pode ser a questão financeira, da estabilidade que você busca, até porque a medicina é uma profissão valorizada, é uma profissão que vai te dar um retorno financeiro, vai te dar um reconhecimento, vai te dar uma certa tranquilidade, por mais que o ritmo, dependendo da forma que você escolha trabalhar, talvez você tenha uma rotina bem intensa, né? Depende muito da forma, mas eu queria que você entendesse que essa decisão tem que ser sua, exclusivamente sua.
Pode ser que você peça ajuda para pensar sobre isso, mas a hora de bater o martelo precisa ser você. Afinal, quem vai ser médico ou médica vai ser você. Quem vai estar lá nos plantões, atendendo o paciente, cuidando das pessoas é você. Então, deixe isso claro para os seus familiares, para as pessoas que estão ao seu redor. Não deixe as pessoas, os outros quererem viver os sonhos em cima de você. Pense nos seus próprios objetivos. E lembre, se você não tem certeza se você quer medicina, a medicina é um dos cursos mais concorridos. Posso dizer até que é o mais concorrido em muitos dos estados do país. E ele é um dos cursos que te dá a oportunidade de escolher. Se você passa para biblioteconomia, né? Aquela profissão para ser bibliotecário, biblioteconomia. Não vou conseguir falar esse nome agora, mas eu tentei. Se a pessoa passa por esse curso, ela não pode depois, poxa, não gostei, vou trocar para medicina. Não pode. Mas se ela passa para medicina, ela tem um poder de escolha. E quando a gente tem um poder de escolha nas nossas mãos, isso é mágico. Porque a gente consegue fazer coisas diferentes. É muito ruim você querer fazer uma coisa e não ter a possibilidade de fazer aquilo, de testar aquilo. Então, pense sobre isso. Se você não tem lá um propósito de vida, por exemplo, de impactar a vida das pessoas, de receber aqueles olhares brilhando para você, lhe agradecendo por você ter ajudado aquela família, de você ter promovido a saúde, de você ter todas as coisas que a medicina pode te proporcionar, se você não tem não tão claro isso na sua mente, pense no poder de escolha, porque é uma boa opção. Não é a única que existe no mundo, mas é uma boa opção para você ter uma profissão interessante, tá? Então pense na decisão. E claro, a partir do momento que você decidiu, cara, é isso, eu tenho um motivo forte, eu quero ajudar minha família, eu quero, nossa, eu tenho uma vida melhor. A partir do momento que você decidiu isso, agora você vai precisar do primeiro movimento, que é a ação. E essa ação, ela precisa ter todo um alinhamento de expectativas. Todo um alinhamento. Independente se você está começando do zero absoluto, está retornando, já está na jornada, está quase para passar. Se você está assistindo essa aula, eu quero que você entenda que todo o primeiro movimento que você toma para uma coisa que até então você não estava acostumado, isso precisa ser feito de uma maneira inteligente, que é quando você alinha as expectativas. E eu quero que você entenda a minha visão sobre a ansiedade, para que você perceba por que a gente se sente assim às vezes. Eu me sinto assim, todo mundo sente ansiedade em certo grau, em certo momento da vida. E a ansiedade nada mais é do que um desalinhamento que ocorre entre a expectativa e a realidade. Imagina que tua expectativa é uma e a realidade é outra. Na hora que você se depara com a realidade, aquilo gera uma sensação de insegurança. Ou então uma sensação de impotência, ou então uma sensação de medo. E isso faz com que o nosso coração acelere, que nossa respiração fique ofegante, né? Que a gente já respire mais rápido, então de maneira desregulada, que a gente fique pálido com as extremidades, às vezes até bem mais, nossa, bem esbranquiçadas, às vezes até chega a ficar arroxeadas, dependendo do grau que essa ansiedade está tendo na sintomatologia da coisa. E isso acontece porque tem um desalinhamento. Por exemplo, se você não está acostumado a andar de carro, se você andar de carro pela primeira vez, você vai se sentir ansioso. E é o que acontece, né? Essa insegurança é o que acontece com as pessoas que não fazem alinhamento de expectativas. E essa aula tem esse grande objetivo. Eu quero que você saia dessa aula com as expectativas alinhadas sobre o que é possível alcançar, o que é menos possível de ser alcançado, o que pode ser uma coisa mirabolante que você está achando que existe na internet, por exemplo. Se você chegou aqui achando que vai ter uma fórmula mágica, você vai saber que não existe uma fórmula mágica, existem métodos para você seguir. Eu não acredito em fórmulas mágicas, mas eu acredito em fórmulas. Fórmulas, assim como uma fórmula de física, de química, e elas podem ser utilizadas para você encurtar o teu processo de aprovação, mas você precisa ter um alinhamento de expectativas, tá? Eu definitivamente acredito que você não precisa da quantidade de tempo que a sociedade te fala para você passar em medicina, mas um tempo necessário existe, e a minha bandeira é justamente defender. Você não precisa passar mais tempo do que as pessoas falam que você precisa ou que a educação tradicional impõe que você fique. Às vezes, se você conhece, por exemplo, o meu método e o que eu tenho aqui para te mostrar, você percebe que é possível conquistar em menos tempo do que o convencional, tá? Mas é necessário um tempo. Então, começo da jornada, você decide com um porquê seu próprio, você toma uma ação pensada com alinhamento de expectativas e você evita uma quebra de expectativas que te gera lá uma ansiedade, uma insegurança, uma impotência, que te faz, no começo da jornada, ser intenso, né? Tá ali empolgado, mas de repente, no primeiro baque de uma dificuldade que você enfrentou, você acaba fraquejando. Por isso, a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês em relação a esse modelo é:
Muitas pessoas estão aqui procurando, às vezes, uma receitinha de bolo, que existem receitas, como eu falei, existem fórmulas, mas eles querem coisas mirabolantes demais. Eles querem encaixar tudo na exceção da exceção. E as exceções, elas existem. Mas se você conta sempre com a exceção, você não está jogando um jogo maduro, de um estudante preparado para passar. Você precisa jogar com a regra. E essa regra ela pode ter algumas mudanças no meio do caminho, mas você precisa jogar esse jogo conforme as regras, pelo menos básicas da coisa. Se você ficar pensando em exceções demais, eu vou conseguir fazer uma coisa mirabolante, vai dar certo, você acaba se frustrando muito. E é toda aquela mensagem que eu falei para você. Tudo bem? Então, o primeiro passo, decidir o porquê, define um objetivo específico. Eu gosto de fazer uma analogia, que é quando você tem foco de verdade, é como se você fosse o Uber. Quando a gente solicita e nós colocamos o destino lá, ele traça uma rota, não traça? E essa rota nem sempre é a melhor, mas o simples fato de a gente definir o destino cria automaticamente uma rota. Então você precisa ter uma decisão específica. Você vai tentar, por exemplo, eu queria fazer o Enem para passar na Universidade Federal do Maranhão. E a partir daí eu comecei a minha rota. Então tomei minhas ações, alinhei algumas expectativas, cometi alguns erros sobre isso que eu estou trazendo para você não cometer, que você pense sobre isso, que você tenha essa visão. Talvez se o Arthur do passado assistisse essa aula, ele conseguiria muito mais resultados. Na verdade, sem dúvida, ele conseguiria. E é por isso que eu estou aqui, tá? Então, dito a decisão, que você alinhou tudo, que você não vai ser imaturo e contar com exceção, você vai fazer a sua parte, você vai ficar no trilho, vai se dedicar de verdade, a gente vai ver quais são as variáveis dessa expectativa. O que pode fazer com que você tenha mais expectativa sobre uma coisa ou menos expectativa sobre essa coisa. E essa coisa, no caso, a sua aprovação. Então, bora lá. Primeira coisa, coerência. Ou concorrência, desculpa. Que também tem a ver com uma coerência, de certa forma. Mas concorrência. As pessoas, elas têm um certo medo e elas criam uma expectativa completamente deturpada, né? Distorcida do que é a real concorrência. A concorrência geral é aquela pessoa que vai lá e matricula, né? Porque muitos locais ainda se tem essa concorrência, né? Vestibulares tradicionais, por exemplo. E aí as pessoas imaginam, não, para passar em medicina é mais ou menos 300 por vaga, 400 por vaga, 200 por vaga. E a pessoa cria na mente dela uma barreira gigantesca de ação, porque ela fica com medo do tanto de coisas, de tanto de pessoas que ela precisa vencer. Mas, na verdade, gente, é que essa concorrência ela é ilusória. A concorrência real não são as pessoas que manifestam interesse, são as pessoas que estão comprometidas. E quem está comprometido de verdade só são 5% das pessoas. Os outros estão jogando um jogo empurrando com a barriga, empurrando com a maré. Então, se você for um desses 5%, saiba que a concorrência, se você está se comprometendo, se você está realmente dedicado, fazendo acontecer, ou disposto a começar a fazer acontecer, saiba que a concorrência real é 5% do que mostram por aí. Tá? Quando você vai lá e matricula e coloca o seu nome para passar, por exemplo, em medicina, né, se cadastra para passar medicina, todas as pessoas interessadas vão fazer isso, mas não são todas que são comprometidas. Então esqueça esse número é ilusório. O número verdadeiro é: faça o seu melhor, tenha a melhor nota possível, que se ela for suficiente, vai dar para passar. Ponto. Tá bom? Pense sobre isso. Outra variável de expectativa é o estado atual. Não adianta eu chegar para você e dizer assim: você é 100% capaz de passar no próximo Enem, como muitas pessoas me perguntam. Eu não posso dizer isso. Por que eu não posso dizer isso? Porque depende do momento atual que você está. Imagina aí que você está há 15 anos sem estudar para vestibular, que você fez o vestibular tradicional, você nunca fez a prova do Enem, que você na época do ensino médio não tinha uma certa dedicação para o ensino médio, para a escola, e aí você até ficava de recuperação, enfim, você fez o Enem, e aí você tirou 540 de média, por exemplo. E aí você quer saber de mim, Arthur, será que eu vou passar? Gente, você precisa entender que às vezes você nem tem nem esse valor de 540, você nunca nem fez o Enem. E se você não leva em consideração o seu estado atual, você pode se frustrar. Por isso que no finalzinho dessa aula, você vai ver as variáveis relacionadas a número, ou seja, na prática, qual a projeção de uma aprovação alinhada com o que eu acredito de preparação. Ou seja, eu vou te falar quais são as coisas que vão encurtar o teu processo e levando em consideração os fatores que realmente aceleram a sua aprovação, quanto tempo isso daria, tá? E esse estado atual é o quê? É quanto tempo você está afastado
do pré-vestibular, se você está há alguns anos no pré-vestibular, se você está saindo do terceirão, se você está no terceirão, sua nota anterior, sua proficiência básica em português e matemática, a tua capacidade de fazer operações básicas, de entender mais matemática básica, de saber razão, proporção, né, trabalhar com gráficos, entender uma linguagem escrita, saber dissertar, escrever. Então, tudo isso vai influenciar diretamente no teu processo. E alguns desses processos que eu citei, eles demandam um tempo maior para você ficar maduro e com uma expertise. Algumas pessoas demoram menos tempo, algumas pessoas demoram mais tempo. Mas eu vou dar números para vocês, então tem paciência. Mas eu quero que você pare de achar que o que você vai fazer daqui para frente é o que vai 100% determinar se você vai passar no próximo Enem. Não, o teu estado atual influencia. Porque dependendo do momento que você se encontra, não vai ser possível passar no próximo Enem. Não vai ser possível. E é preciso que alguém te diga isso, para você alinhar as expectativas. Por isso que eu estou aqui. Tudo bem? Então, saiba disso. O momento que você está, importa. Não é só o que você vai fazer até lá. Porque às vezes você atropela, faz os pés pelas mãos, vira uma bagunça, vira uma confusão de informação, você quer absorver uma quantidade gigantesca de coisa, você se frustra, a tua nota não aumenta, porque você quis estudar o máximo possível, acabou passando muito tempo estudando, depois fraquejou, porque não aguentou manter aquela intensidade, e tudo isso vira uma coisa muito desorganizada. E eu estou aqui para dar uma sequência para teu raciocínio da tua preparação. Tá bom? Então, lembre disso. Essas variáveis aqui, elas são importantes. Concorrência e estado atual. E, claro, status estudante. Né? Essa variável aqui, ela é uma grande, vamos dizer assim, amiga da aprovação. Se você é uma pessoa, né, na prática, se você é uma pessoa que já tem um hábito de estudo, você está muito mais propenso a conquistar mais rápido. Se você não tem esse hábito de estudo, ou seja, de pegar em estudo todos os dias, de ler, de escrever, de fazer questões, de assistir aula, de pegar materiais complementares, independente do método de estudo que você tem, se você consegue fazer isso todos os dias, você está mais propenso, né? A tua curva, ela é mais encurtada. Agora, se você não tem ritmo de estudos, isso é um sinal de que você primeiro precisa resolver o seu ritmo, para depois você se preocupar em coisas mais elaboradas. Tudo bem? Então, essas variáveis elas são muito importantes. E se você fica preocupado com concorrência demais, você se ilude sobre coisas que vão te deixar ansioso, inseguro, insegura, o estado atual influencia, não é só o que você vai fazer dali para frente. E claro, se você já tem ritmo de estudo, independente do método, isso também é um fator. Imagina aí que você está, por exemplo, você não se importa tanto com a concorrência, você está preocupado em fazer o seu. Você entendeu o seu estado atual e você já tem ritmo de estudos, nossa, você começou a colocar o teu plano no papel. E aí a gente vai cada vez mais evoluir aqui durante a aula. Beleza? Então, agora a gente vai entrar para a frase relacionada com essas variáveis de expectativa, tá? Essa frase aqui eu adoro, né? Que você já deve ter visto aí. Aluno cansado desiste, estudante cansado descansa. Quem é o aluno? O aluno é aquele que está matriculado no cursinho, é aquele que está sendo passivo no processo de aprendizagem. O aluno é aquele que vai lá e faz a inscrição para fazer medicina. Mas o que a gente tem que perceber? Que o estudante é aquele que não faz só isso. Ele não é só passivo. Muitos de nós, eu mesmo, também tenho meus momentos de aluno, tá? Não dá para ser estudante o tempo todo. Mas é muito importante que o tempo que nós somos estudantes seja maior do que o tempo que nós somos alunos. E o estudante é o quê? Aquele cara que é ativo, que ele está interessado, que ele está focado. Uma atualização aqui. Deixa eu só fechar aqui para não ficar aparecendo. Pronto. Que ele está interessado, que ele está focado, que ele sabe o que ele está fazendo. Ele está intencional ali, ele não está reagindo ao que está aparecendo para ele. Ele está agindo, ele pega essa informação, ele resolve. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, o estudante é aquele perfil, vamos dizer assim, é uma forma, é um comportamento, é um tipo de comportamento de um vestibulando, de um medibulando, que foca naquilo que ele controla. Imagina aí que você tem vários fatores na sua aprovação, vários fatores que influenciam. E você fica sofrendo por aqueles que você não controla. Por exemplo, uma variância de uma redação para outra. Às vezes você teve uma redação de 980 e a outra de 920. Eu sei que você provavelmente mereceria a de 980, mas você fica frustrado, você se preocupa demais com isso, né? Porque às vezes o corretor ele varia, isso é normal de acontecer, mesmo com uma cartilha bem mais definida que nós temos atualmente de correção. Isso vai acontecer. E se você focar nisso, você esquece de fazer o que você tem que fazer.
E aí, quando você foca mais no que você controla, você começa a ter um senso de responsabilização. Não é que você é culpado por tudo de errado que acaba dando no meio do caminho, porque existirão coisas que vão dar errado. Saiba disso. Na vida de quem é médico, de quem é estudante de medicina, de quem é vestibulando, de quem está no ensino fundamental, em todos os ciclos existem problemas, existem desafios. E se você ficar focando só nos problemas, sem ir para a solução, para ver qual é a tua participação, se você não chama a responsabilidade para ti, até porque é você que vai enfrentar isso, você acaba sendo aquela pessoa mais vitimista, que joga as culpas para os outros. Ah, a culpa é do professor, a culpa é do cursinho, a culpa é disso, disso, disso. Nunca nada a culpa é sua. Eu quero que você se responsabilize mais, seja mais aluno. Ritmo de estudo é importante para um estudante, porque às vezes a gente vai estar cansado. E aí, quando o estudante está cansado, estudar cansado, sabe, exausto é o mesmo que não estudar. Então ele descansa e sabe que amanhã é um novo dia. Não é que você vai desistir, você lembra do motivo que você te fez começar. E aí você vai lá e amanhã é um novo dia, descansa e faz acontecer. Beleza? Aluno cansado desiste, estudante cansado descansa, foca no que ele tem controle, se responsabiliza mais e faz acontecer. Beleza? Dito isso, agora vamos para o próximo tópico. Nossa, a Creative Cloud aqui resolveu atualizar todos os sistemas na hora que eu começar a aula. Então, próximo tópico da aula, né? Eu coloco para vocês aqui os encurtadores de aprovação. Eu disse para vocês que eu ia dar ações, né? Parte do meu método de estudos que realmente pode fazer grande diferença para você. E eu chamo os encurtadores de aprovação dos seus melhores amigos. O que são os melhores amigos? Lembra daquela sigla BFF? Best Friend Forever? Pois é. Aqui também é BFF. Só que não é de Best Friend Forever. É de base, fonte e forma. Você vai perceber que os melhores amigos da sua aprovação, que são os encurtadores, que eu acredito fortemente que podem fazer com que a tua preparação fuja do tempo tradicional e se encurte na tua jornada, é a base de português e matemática, base de português o quê? Leitura e interpretação contextual, uma noção interessante de gramática, uma noção muito boa de funções e figuras de linguagem, estilística, a parte de polissemia, estudo do sentido das palavras, você ter uma gramática, como eu comentei, entender a linha das escolas literárias, enfim, contextualizando com a história, vocês vão perceber que isso é muito importante. Português. Por quê? Porque português é a prova mais importante disfarçada da menos importante. Lembre dessa frase. Português é a matéria mais importante disfarçada da menos importante. Por que ela é disfarçada da menos importante? Porque linguagens, na prova do Enem, por exemplo, ela vale pouco. Ela acaba, se você acerta, por exemplo, 37 questões de linguagem, isso não vai variar tanto se você acerta, por exemplo, 39 ou então 35. Por quê? Porque o TRI ele não faz um grande crescimento na prova de linguagens. E acaba que ela fica valendo menos. Então, se você gasta muita energia lá durante a resolução de provas em linguagens, você acaba perdendo ponto. Só que a prova inteira é de linguagens, códigos e suas tecnologias. Por quê? Porque a língua que está sendo utilizada é o português. A comunicação, a compreensão do que está sendo pedido na questão é pré-requisito para você saber responder. Então, o português é a mais importante, mais importante. Quanto mais você estiver em contato direto com leituras das mais diversas formas, mais você vai resolvendo e vai fortalecendo essa base para você resolver esse encurtador de aprovação. Então, quando você estiver estudando um assunto básico, não ache que isso é básico. De básico só tem um nome. Ele é essencial, ele é fundamental. E quando você está num assunto que parece assim bobagem, pense, esse assunto é que vai me dar velocidade para compreender os outros. A base eu chamo de base porque ela é meio que uma propulsora. Você acha que está dando um passo para trás, mas na verdade você está pegando um impulso para ir mais rápido, tá? E claro, matemática é a base de matemática, né? A matemática básica, a parte de operações básicas, a parte de razões e proporções, entender a parte de gráficos, interpretação de gráficos, entender conjuntos, entender como que os números eles se operacionalizam, né? Por exemplo, multiplicação de fração, divisão de fração, a parte de operações com números decimais, transformação para fração, essa base mesmo, matemática básica, que você encontra gratuitamente na internet, aqui mesmo no YouTube, isso é muito importante. Se você acha que você está perdendo tempo, se você está estudando isso, você não está.
você está dando um passo para trás para pegar impulso e aprender os outros assuntos. Detalhe, o estudo, por exemplo, de função, ele impacta diretamente, né, de razão, proporção e de função, impacta diretamente em vários assuntos de exatas, de química, física, até mesmo biologia, na parte, por exemplo, de fluxo de energia de ecologia, na parte de genética, você saber ali as propriedades distributiva, multiplicar bem, ter artifícios matemáticos para resolver, tudo isso influencia para você ter velocidade. A prova do Enem, o problema não é o tempo, porque o tempo é o mesmo para todo mundo, tá? E as pessoas que têm lá os transtornos diagnosticados, eles têm mais tempo de prova. Então não fique preocupado com o tempo, faça o seu e dá tempo sim de fazer. É a estratégia que você está utilizando para responder que talvez não seja a ideal. Tudo bem? Então, base é o primeiro pré-requisito. Aí depois tem fonte. Fonte, e aí eu quero te dizer, eu acho que eu já falei durante essa aula, porque eu falo isso tantas vezes que eu não sei se eu se eu falei nessa aula, eu acho que eu já falei. A melhor aula do mundo, falei sim. A melhor aula do mundo é aquela que você controla o tempo. Por quê? Pode ser que nem seja o melhor professor do mundo, mas o que você está atrás é do conteúdo, certo? O professor, você aproveita muito bem a experiência e a didática dele. Mas quanto mais você entender que o online está aí para agregar e nunca mais sair da sua vida, mais você vai aproveitar bem ele. Por isso que eu comecei a aula falando daquela coisa de você acelerar e tudo mais, porque você tem essa oportunidade. E aqui eu quero acrescentar uma coisa muito importante, que é aula. As pessoas falam muito de aula dada, aula estudada, né? Eu acredito numa coisa que é um pouco diferente disso, que é a aula estudada, aula dada. Por quê? As pessoas elas se desacostumaram a pegar textos. Por quê? Porque uma aula quando você assiste um professor, é muito mais fácil, né? O professor explica, fica mastigadinho, mas eu quero que você faça o teste. Pegue um material em texto, né? Não de muito conteúdo, de um conteúdo que você consegue dar conta, por exemplo, em 1 hora, 50 minutos. Leia esse material, entenda o que está lá, grife, faça anotações, explique com suas próprias palavras, monte uma anotação daquilo que você fez, ensine esse conteúdo para você e depois vai para a aula. Você vai ver que seu aproveitamento ele é outro. Você vai com dúvidas direcionadas, você vai com raciocínios daqueles termos que você poderia dar um Google e acaba travando teu raciocínio durante uma aula. Você já vai com eles prontos, você não fica travando em coisas que o professor está falando e o teu entendimento fica fluido. Você aproveita para tirar dúvidas sobre raciocínio e não termos técnicos. Então, isso te dá uma velocidade muito grande. E, às vezes, uma simples familiarização com o tema já te dá essa possibilidade. Nem precisa tanto fazer aquele estudativo, de grifar. Se você simplesmente pega e seleciona bem um texto, né, um material em texto para ler, você vai perceber que a tua capacidade de processamento visual, quando ela é isolada, né, somente leitura, é muito mais rápida do que quando você conjuga o auditivo com o visual. Assistir uma aula é um processo muito mais lento do que somente ver ou somente escutar. Você vai perceber que você consegue somente escutar com muito mais velocidade e ver com muito mais velocidade. Quando você associa os dois sentidos, fica mais lento. Claro, é interessante também, faz muito sentido, você pode acelerar a aula também, só que isso você vai testando e vai vendo como funciona para você, tá? Então lembre disso. E fonte vai depender muito do que você utiliza. Se você está numa preparação presencial, depender do momento que você está assistindo essa aula, você viveu, por exemplo, o período de isolamento social e as aulas presenciais foram adaptadas para online. Depende se você faz um curso gravado, se você prefere aulas ao vivo. Mas eu quero que você saiba que a fonte vai depender da tua procura ativa por ela. E uma boa fonte para você não depender de nada que tem um prazo específico que você consegue personalizar mais é a fonte da internet, do conteúdo gratuito. Você não pode deixar de usufruir disso. Claro, com responsabilidade, sem querer chuva de conteúdo meio que se bombardear de conteúdos aleatórios de vários professores. Eu recomendo que você tenha 2 fontes confiáveis por matéria, até 3, dependendo de como você joga com isso. Mas se você fica tendo 10 fontes por matéria, você vira uma bagunça e você não consegue focar, porque os professores têm diferentes abordagens. Eu quero que você saiba que conhecimento solto, ele não é válido para você, para passar em prova. O conhecimento que vale é aquele que é possível de se converter em acerto de questão. Então, não fique querendo dominar todos os assuntos, saber tudo. Até porque você não precisa saber tudo para passar. Tá bom? Você precisa saber uma quantidade específica de assuntos que são relevantes e que aumentam a sua nota, que te dão nota alta. Beleza?
Então, saiba disso, que isso é muito importante, a fonte. E a forma é como que você usufrui disso. Lembra que eu falei que você precisa saber como aplica o conhecimento? Pois é, eu chamo isso de ciclo virtuoso, ou ciclo eficaz de aprendizado, ou os 3 Es da eficácia, que é entendimento, espaçamento e emoção. O entendimento, ele é você compreender bem a matéria. Não pular essa etapa, tentar entender o como das coisas, o porquê. Você não precisa ficar se apegando a detalhes para você entender bem a essência da matéria. E isso é importante para que ela não saia da sua mente muito rápido. Porque se você entende bem uma coisa, aquilo ali fica mais tempo na sua mente e dá mais possibilidade de você revisar em um certo momento, que não seja ali um momento imediato, tá? Você tem contato, entende bem, revisa ali, por exemplo, nas primeiras 24 horas, você pode ficar mais tempo, né, sem ver aquilo ali, que se você entendeu bem, você é capaz de recapitular muito bem. Então, entendimento é o primeiro momento. Espaçamento é como você organiza isso para lembrar no longo prazo. Não dá para eu falar de espaçamento numa aula dessa, porque seria uma aula de 2 horas, somente para mostrar como que você lembra e acerta na hora da prova. E emoção, também já tive aula sobre isso, né? Eu faço as aulas semanais, isso serve para você assistir as aulas aqui, é muito importante. E emoção é a aplicação do conhecimento. A aplicação é quando você pega essas questões, esse entendimento, pega esse espaçamento que está ocorrendo no teu estudo e começa a colocar para fazer questão, para ver como cai na prática. Isso é muito importante, muito importante. Se você não está fazendo questões, você está, em vez de se aproximar, se afastando da sua aprovação. Se afastando. Você não precisa todos os dias da sua preparação fazer questões. Às vezes você precisa analisar resultados todos, assim, entre alternando entre fazer questões e analisar resultados. Mas se você não está fazendo isso, você está se afastando e não se aproximando. A questão no estilo da prova que você quer é uma das coisas que mais vai encurtar o teu processo. Se você não está vendo como cai na prática, você vai chegar lá e vai ter aquela quebra de expectativas que a gente conversou durante a aula. Tudo bem? Então, forma é como você faz isso, entendimento, espaçamento e emoção. Pesquisa aí no meu canal no YouTube, que você pode também ter mais detalhes sobre isso, como que você aplica isso na tua jornada de aprovação. E agora, a hora mais esperada, né? Eu vou até parar um pouquinho aqui e queria que você falasse aí nos comentários, quando esse vídeo sair na estreia, se está fazendo sentido, deixa nos comentários também do vídeo, se está fazendo sentido conversar assim com você. Beleza? Vamos para essa parte, que é a parte de primeiro finalizar a frase, né? Essa frase aqui que é a frase muito importante para marcar essa parte que eu falei dos encurtadores, que o erro é um ensaio da sua aprovação. Enquanto você olhar para o erro com frustração e se desanimando, você vai estar fazendo o que a maioria está fazendo. Mas se você pega esse erro e entende que, cara, se o problema é esse, o problema é a solução. Se eu resolvo isso, ele acaba sendo a solução. Se eu aprendo aquilo que eu errei, se eu no ensaio, né, quando eu estava treinando, na hora da prova, se eu acertar, é sucesso. Então lembre disso. O erro ele tem que ser um propulsor do acerto. Você não passa apesar dos erros. Você passa por causa dos erros. Passa quem começa a errar mais rápido, porque quem erra mais rápido e corrige, acerta mais rápido, tá? E se você ficar pegando pela exceção de que sempre que você estudar, você vai acertar as questões, isso é tentar ver pela exceção. Veja pela regra. A regra é você treinar, 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 ficar bom e começar a acertar, tá? E você tem que ter uma relação amigável com o erro, porque se você olhar para ele de um jeito diferente, você vai saber aproveitar muito bem essa jornada, tá? Lembre disso. Vamos agora para a prática. Eita, essa parte aqui você deve ficar aí, caramba, o que o Arthur vai inventar? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar de cenários quando você tem menos de 600 pontos na prova ou você está há muito tempo sem ver vestibular, sem estar em contato com o vestibular. Ou seja, você está teoricamente começando do zero ou então quer partir do zero, né? Quer fazer um começo ou um recomeço de verdade. O que eu acredito é que você precisa de no mínimo 2 anos. De verdade, eu não estou aqui para dizer que você vai passar no próximo vestibular. Se você tem menos de 600 pontos, você precisa de 2 anos. Por quê? Aí que entra. Imagina que você está com 580 pontos de média no Enem. E aí no próximo Enem você vai falar assim, não, eu vou aprender todos os assuntos porque eu vou sair de 580 para 780. A chance disso acontecer é exceção. E se você trabalhar com exceção, você acaba tendo grande chance de botar os pés pelas mãos e virar uma bagunça toda a tua preparação. Você não acaba nem vendo uma parte que seria essencial para o próximo ano e acaba
querendo ver tudo e não ver nada do jeito certo. Então, a minha sugestão para você que está acertando menos de 600 pontos de média, repito, de média aritmética no Enem, é que você faça um planejamento de no mínimo 2 anos. Arthur, por que você coloca no mínimo? É porque vai depender de caso para caso. Isso aqui é o que eu acredito que é realista. E, Arthur, então quer dizer que eu posso demorar 3 anos se eu tenho menos de 600 pontos no Enem? Pode. Quer dizer que eu vou demorar 4 anos? Pode. Quanto mais você utilizar os encurtadores, mais você aplicar o que eu estou ensinando aqui, mais isso vai ser encurtado do que seria o tradicional. Mas aqui eu quero te fazer uma pergunta muito importante. O que são 4 anos diante de 40 de profissão médica? O que são 4 anos que você passa tentando diante de 40 que você vai vivenciar de verdade a medicina, que você vai bater o martelo, você médico, você médica? Para mim, esses 4 anos são insignificantes. Insignificantes entre aspas, por quê? Porque você pode aproveitar essa jornada. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Não é porque você não entrou na faculdade que você não pode curtir a sua vida, de aproveitar a sua vida, de fazer amizades. Eu tenho tantas amizades da época do pré-vestibular que são colegas, que nós andamos pelos corredores dos hospitais, eu como interno, alguns como médicos, como médicas. E eu quero que você saiba que você não pode achar que vai ser bom só quando você passar. Porque se você fizer isso, a expectativa vai estar errada, você vai se frustrar na faculdade, porque terão problemas lá também, e você precisa aprender a lidar com esses ciclos. Pense sobre isso, que isso é muito importante, tá? Detalhe, eu não acho que você precisa de 4 anos. Eu coloquei aqui 2 anos, de verdade. No mínimo 2 anos. E se você aplicar o que eu ensino, é basicamente isso, de 2 anos que você precisa. E aí eu dividi aqui de algumas formas. Primeiro ano, a estratégia que eu colocaria para você, se você está com menos de 600, é focar 100% na base. Arthur está falando para eu estudar só português e matemática? Estou falando para você estudar só português e matemática. Essa é a minha sugestão. Eu não posso dizer que você, com 100% de certeza, que você vai ter resultados se você fizer isso. Mas eu acredito fortemente que você vai ter uma capacidade de alavancagem gigantesca. Gigantesca, gigantesca. Se você tem como personalizar a tua preparação e está com menos de 600 pontos, se você focar somente na base, você pode até pegar um assunto ou outro de outra matéria, mas com a prioridade máxima para leitura, português, aqueles assuntos de português que eu falei e aqueles assuntos de matemática básica e até a matemática quase toda para o vestibular. Se você dedica um ano inteiro da sua preparação pensando no longo prazo, fazendo o plano de 2 anos para passar, você consegue organizar a casa muito bem. Muito bem mesmo. Não vou vender coisas para vocês aí que as pessoas falam que você vai passar, vai sair de 600 para 800. Gente, eu não posso dizer isso para você, até porque eu não sei o que você está fazendo. Existem casos disso? Existem, mas eu estou colocando aqui o que eu acredito que é a regra e não é a exceção, tá bom? Você pode sim conseguir, você pode ter resultados diferentes do que eu estou falando aqui, mas eu quero que você saiba que eu estou trabalhando com a regra do que você pode fazer. E quanto mais você aplica os encurtadores, mais você encurta esse caminho. Tudo bem? Mas no mínimo 2 anos é a estimativa ali média que eu coloco e você precisa entender aquela parte que eu falei, né? De 4, 40. Não quer dizer que isso vai demorar 4 anos, mas eu quero que você tenha esse pensamento. Porque se você joga para perder, você coloca aquela mentalidade. Ah, não, se eu não passar esse ano, eu vou fazer outra coisa. E aquela decisãozinha de não passar e fazer outra coisa muda a tua vida completamente. Às vezes, no outro ano, você garantiria, né, o curso de medicina para sua vida, viveria 40 anos da sua vida usufruindo disso, tendo aquilo que você queria de verdade e por uma, vamos dizer assim, imaturidade de não ter decidido bem, de não ter entendido de verdade o que você queria para sua vida e sim para ser o que deu para ser e não o que você quer ser, você acaba tendo esses devaneios e tudo mais, tá? Eu gosto muito de trabalhar sem plano B. Não quer dizer que você não possa ter outros planos, que você não possa adaptar, mas ficar pensando demais nisso eu acho que pode te tirar do foco. Tudo bem? E claro, esse ataque é em 2 frentes, uma por matéria. O que é frente, Arthur? Eu não acredito nesse modelo, principalmente se você está voltando a preparar, ou então começando praticamente do zero, que você vai abrir frentes de matemática 1, 2 e 3 e matemática básica. Eu não acredito nesse modelo. Para mim existe uma progressão.
Para mim, não faz sentido você estudar trigonometria se você não entendeu nem operações básicas. Não faz sentido tu estudar trigonometria se você não entendeu razão e proporção. E eu quero que você entenda isso. Imagina que você tirou um ano só para focar nisso aqui, tão bom, quão bom você fica. Você fica muito bom mesmo. E é uma das recomendações que eu coloco para vocês, tá? Menos de 600 pontos, duas frentes principais, vou até colocar aqui, você pode ter frentes paralelas, mas frentes principais, né, de português e matemática, com alguns outros assuntos de frentes paralelas de assuntos, vamos dizer assim, relevantes para a prova, você pode ter, mas duas frentes principais para pegar toda a matéria. Essencial para aquela prova que você vai fazer, só português e matemática, que você tem menos de 600, tá? Se você tem, lembrando, estou falando de estimativas, tá, gente? Estimativas. Se você tem entre 600 e 700, o cenário já é um pouco diferente, né? Se você tem, ou seja, se você já está fazendo a prova do Enem, você já fez essa prova do Enem, você está entre esses valores, significa que eu recomendaria que você tivesse essas duas frentes principais, né? Nesse modelo que eu coloquei aqui, de fortalecer a base por 3 meses. É o que eu indicaria para você. E aí depois você pode fazer o ataque em todas as frentes, com todas elas sendo frentes principais, tá? Não mais secundárias, ou seja, química, física, biologia, matemática, sociologia, filosofia, você vai abrir as frentes, distribuindo com as proporcionalidades do que elas valem em prova, ou seja, matemática tem 45 questões só para matemática. Filosofia está dentro de ciências humanas, dentro de 4 das ciências humanas. Então, você vai proporcionalizar isso de uma maneira mais inteligente. Mas você já pode abrir todas as frentes, se você está entre 600 e 700. E aí, só que ainda obedecendo aquele negócio de uma por matéria. Você vai progredir na matéria de uma maneira onde você vai resolvendo os pré-requisitos de entendimento dos próximos assuntos. Não faz sentido estudar funções orgânicas se você não sabe propriedades da tabela periódica. Não faz sentido você estudar eletricidade se você não aprendeu nem trabalho e energia, tá? É nessa pegada que eu gosto de trabalhar. Eu tenho vídeo sobre isso aqui, eu já fiz muito conteúdo sobre isso, não dá para me aprofundar sobre essa parte, né? Que é um conteúdo sobre linhas de base, mas eu quero dizer isso para você. Não ataque em várias frentes, como se você estivesse começando em vários assuntos daquela mesma matéria. Isso tende a dar muito errado se você não tem um nível alto naquele assunto, tá? Recorte, análise e simulação. Se você está entre 600 e 700, o que vai alavancar a tua nota para passar é você estar fazendo questões recortadas, é você estar estudando em cima das questões, analisando aquelas questões, pegando informações das questões, porque nem sempre você encontra aquela informação no livro da forma que está na questão, estuda em cima dela, cria um caderninho para ter esse estudo de informações que você aprendeu com as questões e simulação. Simulação, diga-se de passagem, semanal ou quinzenal. Preferencialmente semanal. Se não tiver como ser semanal, faça quinzenal. Simulação tal como manda o figurino. O que é esse figurino? Controla a prova no mesmo horário, mesma quantidade de questões, fazendo do jeito que tem que ser feito, tá? Você pode fazer isso tanto online quanto presencial. E claro, se você faz simulação, você tem que corrigir. E não é corrigir da maneira que as pessoas fazem por aí. Ah, acertei 118 questões. Não. Quais foram essas 118 questões? Quais foram as questões que você errou? Entenda por que você errou. Entenda se o raciocínio que você está tendo para acertar está alinhado de verdade, ou se você está se enganando. Tá? Não comemore chute, acertar questões por chute. Quem está jogando no topo não vai jogar para ganhar a questão. Vai jogar para acertar as questões. Nem sempre acertando com 100% de convicção. Às vezes você ganha uma habilidade interpretativa de excluir alternativas e isso já ser suficiente para você acertar. Mas lembre, você precisa identificar, analisar, separa pelas ciências, separa pelas matérias, pelas habilidades e você entende melhor os seus números. Tudo bem? Isso é muito importante. E claro, se você está acima de 700, neste caso, olha só como é que eu falo aqui. Isso é muito importante, tá, gente? Se você já está acima de 700, eu acredito que você precisa de no mínimo 6 meses para passar. Para você chegar de 700, por exemplo, eu fui nessa pegada, de 701 para 764, que poderia ser 790, dependendo da nota da redação, quase 800, porque alternou, minha redação caiu bastante, quando um ano antes eu tinha tirado 960, enfim, já contei essa história para vocês. Depois foi menos de 900. Bom, e aí, se você está entre 700 e 800,
eu acho que faz sentido melhor botar aqui, porque se você está com 700, com 800, você já passou. Vamos colocar 700 e 750 aqui, que faz mais sentido para você entender. Eu fortaleceria a base, resolveria todas as lacunas de conhecimento da base em um mês, dedicando 100% ao português e matemática para resolver isso de uma vez por todas. E depois eu faria ataque em todas as frentes, de 2 a 3 por matéria. Nesse cenário, onde você já tem mais de 700 pontos, faz sentido você introduzir 2 ou 3 frentes de matéria. Por quê? Porque existem grandes chances de você já ter aquela base naqueles assuntos iniciais. Atomística, tabela periódica, matemática básica, vetores, cinemática, noção de grandeza, Brasil colônia, né, pré-colonial, aquela parte de filósofos, sociólogos, saber a parte de linguagens que eu falei para vocês, saber a parte de natureza, eu já falei, biologia, você já aprendeu citologia, aprendeu bioquímica, então você já está jogando um jogo mais alto. E aí, nesse caso, você pode abrir 2 frentes, tá? E se você estiver percebendo que está confuso, volta para uma frente e vai construindo devagarzinho. Beleza? Repito, recorte, análise, simulação, naquele mesmo modelito aqui, semanal ou quinzenal. Fora disso, você não consegue projetar para 6 meses, tá? Eu realmente acredito fortemente nisso. Então tá aí, para repetir. Correção aprofundada, aquele jeito que eu falei para vocês, né? Esmiuçando mais. E aqui entra uma coisa de um diferencial, que é um banco de assuntos urgentes e não importantes, recompactados. Os alunos da Estação Medicina vão entender isso melhor. Eu peço perdão se você não entender direitinho o que eu vou explicar, mas eu vou dedicar aqui 3 minutinhos para explicar o que seria isso. Assuntos urgentes são assuntos com alto nível de relevância. Existe um top 5 de assuntos relevantes para cada matéria. Pesquisa aí no Google que você vai perceber. Existe um assunto que eles são assim muito explorados, estão todo ano lá e fazem e eles comportam, né, eles contemplam boa parte da sua nota. Esses assuntos urgentes e não importantes, importância significa se você tem pouco rendimento. Imagina que tem assuntos urgentes e importantes, significa que ele é relevante e que ele é importante, certo? Então, que você tem pouco rendimento. Se você estuda ele, você aumenta muito sua nota. A voz falhando. Nesse caso, por que não é importante? Porque você já aprendeu. Você não tem problema de rendimento nele. Esses assuntos precisam ser recompactados. Como? Ele cai muito, você já aprendeu. O que você faz? Pega aquela tua anotação, monta um banco de recompactações daquela tua anotação, que é flashcard, mapa mental, perguntas e respostas, um esquema diferenciado, um mnemônico diferenciado, porque isso vai fazer com que tu recupere aquela informação muito mais rápido e solidifique na sua mente. Isso funciona muito para os assuntos urgentes não importantes, ou seja, alta relevância que você já aprendeu. Tudo bem? E claro, é pré-requisito de aprovação você beber da fonte. Se você ficar buscando somente simulados inéditos no estilo da prova e não beber da fonte, isso pode te iludir, pode te enganar. E eu quero muito que você sinta a prova de verdade. Você pode fazer tanto recortando, né, as questões ali, não fazendo em cenário de simulação, mas pegando as provas para também fazer em cenário de simulação. Como se fosse a prova mesmo. Arthur, mas eu já fiz essas provas. Faz de novo, isso funciona como um processo revisional para você. Revisar não é só pegar o seu resumo e olhar, não. É você pegar questões e fazer novamente. Grifa, entende, vê se tem outra forma de responder mais rápido e vai evoluindo. Tudo bem? Grave isso, que isso vai fazer bastante diferença. E para fechar esse nosso encontro maravilhoso, você tem que lembrar que, independente de qualquer coisa, você não pode entrar em uma prova para completar time. O que é completar time? É aquela pessoa que entra numa prova desesperançosa, sabe? Que ela tá entrando mesmo, não, eu vou só fazer aqui, nem vou pegar o caderno, quando der 3 horas da tarde eu vou embora e tá tudo bem. Você não pode entrar se você quiser medicina assim. Você tem que entrar entendendo que aquela prova faz parte da tua preparação. Independente se você está com grande chance de aprovação naquele momento ou não. Você tem que entrar e entender, cara, eu vou fazer isso aqui valer como se eu estivesse fazendo acontecer. Porque isso vai funcionar como um aprendizado na pior das hipóteses. Esse é o jogo de verdade. E aí você, arrocha, faz a prova comprometido, fica até o final, lê as questões com estratégia, dá conta dela, tem uma estratégia para preencher o gabarito, vai gerir o tempo de uma maneira legal e vai jogar como se fosse para substituir o titular, ou então para ser o titular de verdade desse time, tá? Não é só para entrar porque não tem nenhum jogador bom e aí sobrou você. Não, não é assim. Entre para ganhar, não entre para completar, tá bom? Grave isso, que isso vai fazer bastante diferença.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que isso tenha te dado uma visão realista e, ao mesmo tempo, otimista. Porque eu não quero que você se apegue demais a especulações aleatórias que não te dão uma visão do que você precisa para você conquistar o teu número na lista de aprovados. Repito, você é 100% capaz. Pense nesse porquê, pense nessas variáveis, pense nesses encurtadores e, na prática, imagine isso como um norte, tá? É um norte. A matemática da aprovação, ela não é exata. Não é exata. Mas ela pode ser encurtada, a tua reta pode ser, né? As tuas curvas, elas podem ser menores e pode ser um processo mais retilíneo. Só depende de você. E, claro, fica o convite. Caso você queira o meu acompanhamento técnico, com as técnicas de estudos que eu falo para você, com tudo isso que eu coloco para você aqui, fica o convite para você conhecer, deixa eu colocar aqui o site, estaçãomedicina.com.br/desafio. Se você clicar aqui, né, acessar esse site, você vai cair numa página onde eu explico mais sobre o desafio da aprovação, que é um acompanhamento para você destravar nos primeiros 120 acertos, para você entrar nesse jogo aqui, ó. Esse jogo de entre 750 e 750, que é o jogo onde você rompe 120 acertos de questões. E você começa a jogar um jogo realmente para fazer a aprovação acontecer no próximo vestibular. Tudo bem? Então, obrigado pela participação de vocês. Não deixa de compartilhar isso para as pessoas, de me dar um feedback, de deixar teu comentário aqui se isso fez sentido para você. Obrigado demais pela tua participação aqui e a gente se vê nas próximas aulas, realmente tentando contribuir de verdade com a tua aprovação, fazendo isso acontecer, tá? Eu garanto muito o meu melhor, só que o meu melhor, ele corresponde a 50% da jornada. Eu quero muito que você faça acontecer com os seus 50% daí também. Tudo bem? Então, deixa eu só pausar aqui. Muito, muito obrigado pela tua presença aqui, de verdade. Espero que essa aula tenha feito diferença. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira com mais um conteúdo. Deixa a tua sugestão aí, que a gente pode olhar, e pode ser que o seu tema, a tua sugestão, seja o tema da próxima aula. Beleza? Um forte abraço, deixa teu gostei, a tua inscrição no canal e a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente!